Olá, bem-vindos a mais um momento O Justo Viverá pela Fé. Nós estamos meditando no livro de Salmos e hoje eu gostaria de compartilhar com vocês o Salmo 62, do versículo 7 ao versículo 12. Começando nos versículos 7 e 8, nós lemos assim: A minha salvação e a minha honra de Deus dependem. Ele é a minha rocha firme, o meu refúgio. Confiem nele em todos os momentos, ó povo, derramem diante dele o coração, pois ele é o nosso refúgio. Então nós percebemos aqui que tanto a nossa salvação quanto a nossa honra, elas precisam depender do Senhor. Afinal, somente no Senhor é que nós encontraremos a salvação e somente no Senhor nós encontraremos a honra. E isso é tão forte aqui que o salmista indica o termo rocha para mostrar a solidez que encontraremos isso no Senhor. Inclusive ele pede para que o povo confie derramando seu coração diante de Deus, para que eles possam encontrar esse refúgio na rocha que é Deus, na rocha que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Continuando no versículo 9 e 10, nós lemos assim: Os homens de origem humilde não passam de um sopro, os de origem importante não passam de mentira, pesados na balança, juntos, não chegam ao peso de um sopro. Não confiem na extorsão, nem ponham a esperança em bens roubados. Se as suas riquezas aumentam, não ponham nelas o coração. Em contrapartida, ele cita aqui homens, sejam eles humildes, sejam eles poderosos, que eles são tão frágeis que eles são comparados aqui a uma folha, que ao ser soprada, vai muito fácil pelo ar, diferente da rocha, que é firme e sólida. Também as riquezas desse mundo, sejam elas conquistadas de forma ilícita, aqui ele cita o termo extorsão ou bens roubados, como também aquelas riquezas que vêm muito rápido, Por exemplo, quando alguém ganha na loteria, Quando nós depositamos então a nossa esperança ou dependemos de homens ou dessas riquezas, com certeza nos frustraremos, porque a vida é muito dinâmica nesse sentido, Por exemplo, os nossos relacionamentos com outros seres humanos, eles vão e voltam, vão e voltam. As riquezas também podem ir e voltar. E dependendo de como depositamos a nossa confiança e dependemos destas coisas, nos momentos que isso nos faltar, nós nos frustraremos. No versículo 11 e no versículo 12, nós lemos assim: Uma vez Deus falou, duas vezes eu ouvi. O poder pertence a Deus. Contigo também, Senhor, está a fidelidade. É certo que retribuirás cada um conforme o seu procedimento. Então aqui nós percebemos que devemos sempre crer que o poder de Deus está acima de todos. E só nele há firmeza, só nele nós podemos ter fidelidade. Isso é tão forte para o salmista que ele fala aqui que Deus falou, ele ouviu duas vezes. O que isso quer nos dizer? Que uma vez que ele ouviu isso do próprio Senhor, ele ouviu e guardou isso no coração. Isso passou a ser uma verdade na vida dele, Agora tem algo muito importante. Ele diz aqui que Deus retribuirá cada um conforme o seu procedimento. Isso é muito importante. Não à toa que a gente lê na própria palavra de Deus que o temor de Deus é o princípio da sabedoria, ou seja, temor da justiça de Deus, que retribuirá cada um conforme o que faz aqui nesse mundo. Ou seja, quando plantamos o bem, colheremos o bem. Quando plantamos o mal, colheremos o mal. A gente precisa ter uma noção muito firme que Deus julgará esse mundo e vai retribuir cada um conforme as suas obras. Não que as nossas boas obras nos deem a salvação e nos garantam a vida eterna, porque isso só pode ser adquirido por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, que uma vez veio aqui para esse mundo e morreu na cruz para pagar os nossos pecados. Mas uma vez que nós recebemos o nosso Senhor Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas, passamos então a ter a habitação do Espírito Santo, que nos capacita então para andarmos por essas boas obras que Deus nos preparou já na eternidade e nos faz então praticantes do bem e da justiça de Deus. E que nós possamos crer nisso para ter a vida eterna e viver com Deus eternamente. Amém? E não se esqueçam que sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, o justo viverá pela fé. Que a paz do nosso Senhor Jesus nos acompanhe, hoje e sempre. E nos vemos no próximo vídeo. Até lá!